para distribuição eletrônica por subnível. Como é, Nath, que eu vou fazer? Lembra que a gente viu que no modelo atômico agora existem as camadas eletrônicas, que a gente viu, né? Que são 7. K, L, M, N, O, P e Q. E dentro dessas camadas existem as subcamadas, que a gente chama de subníveis. Porque as camadas eletrônicas, elas também são chamadas de níveis eletrônicos. E dentro dela existe uma divisão menor ainda, que são chamadas de subníveis. Então, só existem 4 subníveis dentro de cada camada, no máximo. Subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Todos escritos com a letra minúscula, tá? As camadas maiúscula e os subníveis minúsculas. Os subníveis, eles também têm uma quantidade máxima de elétrons que cabe dentro dele. Então, o subnível S só cabe no máximo 2. O subnível P, 6. O D, 10. E o F, 14. Então, essas são as quantidades máximas de elétron que cabe dentro de cada subnível. Só existem esses 4, tá? Não existe outro. Então, lembre que as camadas são 7, escritas com letras maiúsculas, K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma tem uma quantidade máxima, né, de elétrons. E aqui são os subníveis. Então, subníveis. Aqui são camadas, ou também chamadas de níveis. Então, os níveis são 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, A1 é a K, A2 é a L, A3 é a M, A4 é a N, A5 é a O, A6 é a P e A7 a Q. E os subníveis são 4, S, P, D e F. S cabe no máximo 2 elétrons, P cabe no máximo 6, D cabe no máximo 10 e F cabe no máximo 14. Ok? E como eu vou organizar, Enage, isso aqui? Isso aqui eu vou organizar em um diagrama, que é chamado de diagrama de Linus-Pauling. Quem já viu, né, ano passado, aí estudou no 9º ano, só vai relembrar. Quem não estudou, reveja a aula mais de uma vez se tem alguma dificuldade, porque a gente vai precisar desse diagrama até a outra unidade ainda, quando a gente ainda tiver em outro assunto. A gente vai precisar dela em vários assuntos agora por diante. Então, esse assunto do diagrama de Linus-Pauling, ele é importantíssimo, porque a gente vai precisar dele agora em distribuição, em tabela periódica, na outra unidade, em ligações químicas. Então, a gente sempre está precisando dele. Então, é um assunto muito importante que todo mundo tem que aprender. Se você não aprender, você não vai conseguir aprender os próximos, porque para aprender os próximos depende de aprender desse, tá certo? Então vamos lá. Como é esse diagrama, Enage? Vou montar para vocês. Detalhe, tá? Anota aí os dados e vamos para o diagrama. Esse diagrama você vai treinar o seu caderno no mínimo umas 5 a 10 vezes, até você acertar, sem precisar olhar. Então, eu vou fazer de um jeito que você vai ter que, no mínimo, decorar. Então, preste atenção. O nome é diagrama de Linus-Pauling. Importantíssimo, tá? Vou juntar agora a distribuição por camada com a de subnível numa coisa só. Preste atenção. Como eu monto a imagem? Preste atenção. Coloco um número de 1 até 7 um embaixo do outro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Até o espaço que você deixar entre um e outro tem que ser mais ou menos igual, porque senão quando for passar o traço vai passar errado, tá? 1 até 7, deixa um espacinho, ó, e bota 2 até 7. Tentando deixar na mesma linha, ó. Tem que deixar na mesma linha, ó. 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5, 6 e 7. O 1 deixa vazio, porque só é de 2 até 7. Deixa o espacinho de novo, mais ou menos do mesmo daqui, ó. E bota de 3 até 6.
Então, fica vazio o 7 e o 2 e o 1. E no final, mesmo espacinho, o 4 e o 5. Tá certo? Então, 1 até 7, 2 até 7, 3 até 6, 4 e 5. Ficando, ó, 3 na mesma linha, os 4 na mesma linha, os 5 na mesma linha, os 6 na mesma linha, assim vai. O que é que eu faço agora, Inácio? Vou preencher esse espaço aqui, ó. Como é que eu vou preencher esses espaços? Com os 4 subníveis que a gente conheceu. Toda essa primeira linha aqui, ó, é preenchida com S. Então, S, 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 S e S. E S cabe quantos no máximo? 2. Então, eu venho e coloco lá em cima como se fosse um expoente esse 2. Então, S2, 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 S2 e S2, certo? Segunda, agora tudo com P. P são quantos no máximo? 6. Então, P6, 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 P6 e P6. Depois do P vem o D. Então, D quantos no máximo? 10. Então, D10, D10, D10 e D10. 4 vezes. E depois do D10 vem o F. E F vai até 14. Pronto, preenchi. Agora, você vai passar um traço. Na hora que você for passar esse traço, você tem que prestar muita atenção. Porque se você não passar um traço errado, errou tudo, tá? Então, vamos lá. Vou passar o primeiro traço. O primeiro traço, eu digo que isso aqui é um conjunto. Vou botar ali um S1. Presta atenção aqui de lado. Um S2. Esse 1, o número que tiver aqui na frente, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, qualquer um, representa o número da camada, ou nível de energia. Esse S é o subnível. E o número 2 é a quantidade máxima de elétron que cabe nesse subnível, tá certo? Então, o número 1 é que camada? Camada K. Número 2, camada L. Número 3, camada M. E assim vai. N4, O5, P6 e Q7, certo? Aí, eu chamo isso aqui, ó, de um conjuntinho, tá? Pra você ver ali, quando eu passar em cima, tem que passar em cima desse conjunto inteiro. Não é obrigatório bater em todos, bater no 4, no D e no 10. Só passando aqui em cima, batendo em um deles, você já sabe que esse é um conjunto. Então, vamos lá. O primeiro conjunto, ó, passa em cima de 1. Primeira seta, passa em cima de um conjunto. Eu digo que é assim, ó. 1. 2. 2 por quê? Ó, passou nesse, essa outra seta, nesse. E sempre você botando a seta assim, ó, pra baixo, tá? Aí, 3, 4 e 3. Já acabou. É fácil? Não é fácil. Olhando pode até ser, mas na hora de praticar você vai errar várias vezes até conseguir acertar. Por isso que vai ter que treinar. Então, primeira seta, passou em cima do conjunto 1S2. Segunda seta, sempre a seta de cima para baixo. De cima para baixo, tá certo? Então, passou primeiro 1S2. Vou colocar já aqui do lado a ordem, tá? Essa ordem é obrigatória, viu? Não é opcional. É uma ordem obrigatória. Não pode pular ninguém nunca, A ordem, primeira seta passou em cima de 1S2. Segunda seta, ó, 2S2. Terceira seta, começa aqui a seta. Então, passou primeiro em cima de quem? 2P6. Desceu e passou em cima de 3S2. Isso aqui, tá? Você pode fazer seguido na folha do seu caderno, porque aqui não tem espaço suficiente. Depois daqui, ó, acabou a seta, subo para a ponta da próxima seta. Desço, passou primeiro em 3P6, desce mais, 4S2. Acabou essa seta, subo para a ponta da outra. Passou primeiro em 3D10, depois desce 4P6, desce mais 5S2. Acabou a seta, subo para a ponta da próxima, aqui, passou primeiro em 4D10,
desce 5P6, desce mais 6S2. Acabou, ó, a setinha, subo para a ponta da outra. Vai descendo, 4F14, desce mais 5D10, desce mais 6P6, desce mais 7S2. Vou para o final da última seta, 5F14, passa em 6D10 e termina em 7P6. É obrigatória essa ordem, Enage já disse, estou repetindo novamente, é obrigatória essa ordem. Se você errar dessa ordem, perdeu a questão. Então, é obrigatório, tá certo? Então, eu passo a seta contando assim, que eu acho mais fácil para você lembrar. 2, 2, 3, 3, 4, 3. Então, 2, 2, 3, 3, 4, 3. 2, 2, 3, 3, 4, 3. Então, passa em cima de 2, 2, 3, 3, 4, 3. Porque se você fizer esse seu desenho mais afastado, um mais afastado e outro mais próximo, quando você passar essa seta, ela vai acabar pegando um que está no lugar errado. Então, é por isso que é bom você lembrar. 2, 2, 3, 3, 4, 3. Porque se passar em cima de alguém fora esses, é porque vai estar errado. Tá certo? Treine. Se você não treinar, você não aprende de jeito nenhum. Tá ok? Vamos agora aos exemplos. Copia aí no caderno, tá? Tanto o diagrama como a ordem. Então, anote os dois. É obrigatório, tá? Você saber isso aí até a outra unidade. SSA, facílimo de estar lá no SSA, viu? Que é assunto ótimo de SSA. Dê um pause aí no vídeo e faça a anotaçãozinha no caderno. Então, vamos continuar, fazer alguns exemplos. Então, tem lá. FE 2656. Apareceu assim, Enage. Eita, esqueci de fazer um negócio, depois eu mostro. Apareceu assim, eu vou fazer o número de cima ou o número de baixo? Sempre eu vou fazer do número de baixo, porque o número de baixo é o número atômico. E quando não vier assim em representação, você tem que saber que só é para fazer distribuição do número atômico, só, tá? Então, vou fazer aquela ordem, olha aí a ordem, até dar 26, tá? Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S2. Será que já deu 26, Enage? Vou somar. Somo quem? Os de cima. Não esqueça. 2 com 2, 4. Com mais 6, 10. 12. 12 com 6, 18. Com 2, 20. Para dar 26, ainda faltam 6. Quem é o próximo depois de 4S2? O próximo é 3D10. Mas se até aqui já tem 20, se eu botar 10 vai dar 30, vai passar. Aí o que é que eu faço? Eu apago esse 10 e coloco só a quantidade que falta, que no caso ali é 6. Então, 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com 2, 12, com 6, 18. Com 2, 20, com 6, 26. Já deu 26? Já. Então, já separei por nível, por subnível. Aí eu peço, dê a distribuição também por camadas ou níveis eletrônicos. O que é isso? K, L, M, N, O, P e Q. Ah, mas você só ia botar até 18, Inácio. Eu ia botar até 18 se eu não desse a distribuição por subnível, tá? Quando aparece assim, você vai me dar as duas. Número 1, a gente viu que é a camada K. Então, esse 1 aqui, ó, representa que é a camada K. Esse 2 representa que esses dois pertencem à camada L. Esse aqui e esse aqui. E esse 3, 3, 3 e 3. Todos eles pertencem à camada M. 1, 2, 3.
E esse 4 aqui, ó, pertence à camada N. Lembre, K é 1, L é 2, M é 3, N é 4, O é 5. P é 6 e Q é 7. Então, só vai até 7. Aí, agora vai ter quantos? Quantos eu tenho em K? Só tenho esse que tem número 1. Tem quantos? 2. Tenho esse que é número 2. Então, eles pertencem à mesma camada. Vou juntar os números de cima. 6 mais 2, 8. Número 3, eu tenho esse e tenho esse. Todos três pertencem à camada M. Junto os números de cima. 6 com 2, 8. 8 com 6, 14. E esse 4 é a camada N, que só tem quantos? 2. Ai, Nádia, mas você disse que M ia até 18. E ele só pode abrir outra camada quando aqui completar os 18. Isso é quando não for elementos de transição. Por exemplo, esses aqui são elementos de transição. A gente vai conhecer ainda lá em tabela periódica, tá? Eu digo aquilo só para você fazer até o número 18. Depois de 18, aqui vai ser uma bagunça geral. Então, vai ter, abrir a outra aqui, estando com pouco, já abre a outra. Mesmo assim, não tem problema. Se aqui tiver com 6, com 8, com 9, com 10, já pode abrir a outra. Mas não é você que vai abrir. É a distribuição que vai lhe mostrar como você vai abrir. Então, lembre, o número da frente, ó, são os números das camadas. E quando for números iguais, você tem que juntar e somar sempre os números de cima. Vamos para outros exemplos? Tá aqui. S16. Então, presta atenção. Ah, parei ali, eu continuo dali? Não, sempre começa do início. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Vou somar sempre os de cima. 2 e 2, 4. 4 com 6, 10. 2, 12. Com 6, 18. Passou, só quero 16. Então, eu sempre apago o último. Eu posso apagar esse e deixar esse com 6, Enage? Não. Só pode mexer no último, mas ninguém daqui. Aqui tem que ficar assim, certo? 2 e 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. 12 para 16. 12, 13, 14, 15, 16. Só falta 4. Então, vem, ó, e bota um 4 ali. Apaguei o 6 e botei 4. Que agora é a quantidade que faltava para dar 16, tá certo? Vou juntar agora as camadas. Número 1 só tenho esse, ó, não tem mais nenhum, nunca vai ter. Então, número 1 é a camada K, que tem quantos aqui em cima? 2. Número 2 tem esses dois, é a camada L. 6 mais 2, 8. Número 3 tenho esse e esse, é a camada M. 4 com 2, esse 4 com esse 2, 6. Se eu somar os números daqui da camada, também tem que dar 16. 2 mais 8, 10, com 6, 16. Se eu somar os daqui de baixo, ó, também tem que dar 26. 8 mais 2, 10, com 14, 24, com mais 2, 26. Então, a distribuição, ela se encaixa, a de camadas com as de subníveis, certo? Outro exemplo. Deixa eu ver um número aqui. Vamos ver um número. Número 19. K19. Potássio. Começa sempre do início. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Vou somar. 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12. Com mais 6, 18, com mais 2, 20. Passou. O que é que eu faço? Apago. Até aqui, ó, tá dando 18. Eu quero 19. Então, eu venho aqui no S e coloco o número 1. Tá dando 19 agora? Tá. Separa agora as camadas. Número 1 é K. Tem quantos? 2. Número 2 eu tenho esse e esse. É a camada L.
6 mais 2, 8. Número 3, eu tenho esse e esse. É a camada M. 6 mais 2, 8. Número 4, a camada N, que só tem 1. Então, 2 mais 8, 10. Com 8, 18. Com mais 1 também dá 19. Certo? Copia aí, que a gente vai para mais exemplos. Pode aparecer número grande ou só aparece assim número pequenininho? Não, normalmente a gente bota números até 100. Mas pode aparecer até 110, 115, 118, normalmente até esses números, tá? Mas a gente bota normalmente até 100. Já tá bom, é o máximo, né? Como o quadro aqui é pequeno, não dá pra fazer um gigante, mas eu já vou fazer um maiorzinho. Vou botar, por exemplo, deixa eu ver... Prata, AG47. Deixa eu subir aqui pro diagrama, tá? Você não precisa decorar diagrama não, tá, gente? Nem a gente que é professor não decora diagrama. Eu sei até... Quando eu tô em sala de aula, né, o tempo todo a gente tá lá praticando, eu sei até mais da metade. Sei até mais da metade. Mas não é uma coisa que é obrigatório você saber. Se você sabe montar o diagrama, não precisa você decorar isso. Então é uma coisa inútil. Não tem necessidade de você decorar se você sabe montar. Se você sabe montar, não precisa decorar. Então é uma coisa prática, né? Então vamos lá, deixa eu botar aqui no diagrama. Cadê você, diagrama? Cheio. Aqui. Vamos lá. Vai dar 47, somando sempre de cima, tá? Vou começar já aqui embaixo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Agora não lembro mais não. 4P6, 5S2, 4D10, vamos botar aqui, 4D10, 5P6, 4D10, 5P6, 6S2. Vamos ver se já dá. 2 e 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. 38 com 10, 48. Já passou, nem precisa disso tudo, tá vendo? Então, eu vou botar esse 4D aqui, mais apertadinho. Pronto. 10, 20, 36, 38. 38. Se eu botar 10, vai para 48. Vai passar 1. Então, aqui eu venho e apago 10 e boto 9. Agora, eu vou juntar por camada. Número 1 é K. Só tenho 2. Porque eu só tenho esse que tem número 1 na frente. Eu não tenho mais nenhum, tá? Número 2, eu só tenho esse e esse. L. 6 mais 2, 8. Número 3, eu tenho esse, tenho esse. É a camada M. 10 com mais 6, 16. Com mais 2, 18. Número 4, tenho esse e tenho esse. Ai, Nath, mas tá um bem longe do outro. Não tem problema nenhum. Ele pode, o 4F mesmo, 14, ele vai estar bem longe. Mas eles pertencem à mesma camada. Então, você tem que juntar, mesmo estando bem longe do outro, tá? Então, 6 com mais 2, 8. 8 com 9, 8 e 8, 16. Com mais 1, 17. E número 5, eu só tenho esse. É a camada O, que vai ter 2. Se eu somar aqui, ó, 8 com 2, 10, 28, 30, 47. Dá o mesmo valor? Dá. Então, eu sempre peço, faça a distribuição eletrônica por subnível e por camada. Então, você vai fazer essas duas coisas, a de cima e depois essa parte de baixo, ok?
Eu espero que estejam aí afiados. Aí eu posso botar o contrário. Determine o número atômico, que é Z, da seguinte distribuição eletrônica. Botei assim. Dei essa distribuição e quero saber qual é o número atômico. Antes eu estava dando ao contrário, né? Eu dava o número atômico e queria a distribuição. Agora eu estou fazendo ao contrário. Eu dou o número, a distribuição e quero o número atômico. Como é que eu vou fazer, Nádia, agora? Super fácil. Só somar os números de cima. 2, 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14 e 15. Então, minha resposta, Z igual a 15. Fácil e simples. Então, lembre que o número atômico ele é sempre o resultado da soma dos números de cima. Cuidado para não querer somar os números de baixo. Os números de baixo são as 7 camadas, por isso que só vai até 7. Tá certo? Deixa eu botar outro. Deixa eu ver algum exemplo de outro assim para colocar. Sim, já que a gente já aprendeu distribuição, agora a gente precisa saber sobre camada de valência. O que vem a ser uma camada de valência? Camada de valência é a última camada de uma distribuição eletrônica. Então, quando disser 10 elétrons na camada de valência, é porque a última camada tem 10. Dizer 18, 30 na camada de valência. Então, isso quer dizer que na última camada ele está com 30 elétrons. Então, no exemplo de cima, da prata, quantos elétrons eu tenho na camada de valência? Então, tá aqui, ó, O2, é a minha última camada. Então, eu tenho 2 elétrons na minha camada de valência. Esse de baixo, quantos eu tenho? A minha última camada é o número maior. Então, eu tenho 1, tenho 2 e tenho 3. Então, essa daqui, a camada M, né? 3 com 2, 5. Então, eu tenho 5 elétrons na minha camada de valência. Então, camada de valência é a última camada que aparecer, tá certo? E os elétrons da camada de valência é a quantidade de elétrons que tem nessa última camada. Só isso, tá ok? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo, assim que eu possa colocar aí diferente. Então, basicamente é isso. Sempre só aparece ou o número atômico para você distribuir ou a distribuição para você dizer quem é o número atômico. Tá ok? Vou fazer agora, pela última vez, o diagrama de Linus Pauling novamente. Que a gente precisa dele, tá? Aqui na frente aí, né? Para vocês copiar. Então, uma pausazinha. Vou fazer novamente. Preste atenção. Primeiro você vai fazer olhando como eu fiz. Depois você vai ficar treinando, olhando, depois treinando sem olhar, até aprender, tá? De 1 até 7, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois deixa o espacinho, começa no 2, um do lado do outro. 3 até 7, não, 2 até 7, 3 até 6 e 4 e 5. Primeira linha, vou preencher tudo com S2. S2, 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 S2 e S2, que é o primeiro subnível. Segunda linha, segundo subnível, que é P6. Então, P6, 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 P6. Terceiro, D10, 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 D10. E o último, só 2, F14. Vou passar o traço. 1. Vou botar um setinho aqui. 2, 2. 3, 3. 4, 3. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Observe agora que vai bater certinho com a quantidade de elétrons da camada. Ó, número 1.
Você não olha agora essa seta que a gente colocou, tá? Você vai olhar agora na horizontal, tá? Assim. Linha por linha do número igual. Número 1 só tenho esse. Então, o número 1 é a camada K, que tem quantos? 2. Número 2 eu tenho esse e tenho esse. 6 mais 2, 8. É a camada L. Número 3 eu tenho esse, esse e esse. 10 mais 6 mais 2 é a camada M, que deu 18. Número 4 eu tenho esses 4. É a camada N. 14 com 10, 24, 32. A camada O tem esses 4 também, que também vai ter 32. A camada 6 é a camada P, 10 mais 6 com mais 2, 18. E a camada 7 é a camada Q, 6 mais 2, 8. Você vai observar que deu a mesma quantidade do que a gente tinha visto por camadas. K2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. Então, se você olhar na horizontal, a quantidade vai dar sempre a mesma. Por isso que um se encaixa com o outro, tá certo? Então, a ordem é essa, tá? Primeiro 1S2, depois 2S2, depois 2P6, depois 3S2. Depois 3P6, depois 4S2, depois 3D10, 4P6, 5S2. Acabou a seta, subo para a próxima. 4D10, 5P6, 6S2. Acabou, subo para a próxima. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Acabou, vou para a próxima. 5F14, 6D10 e o último, 7P6. É obrigatório seguir essa ordem, tá? Vou passar aí um bocado de atividade para você treinar. Aprenda a fazer o diagrama, porque quando nós voltarmos na prova escrita, né, presencial que a gente vai fazer, um dos quesitos já começa. Desenhe o diagrama ou esquematize, né, o diagrama de Linus Pauling. Então, se você não só vai fazer ele, já perdeu a questão. Tá ok? Então, façam as atividades. Respondam. Qualquer dúvida pode me perguntar, que eu estou disposta aí a ajudar, tá ok? Tchau, primeirão, até a próxima aula. Espero que tenham entendido aí, ó, facinho. E um cheiro. Tchauzinho.